Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui começando mais um Papo com Café, o podcast do mercado imobiliário. Hoje a gente tem a oportunidade de receber aqui Juliano Leite e Aldo Tinoco, convidados de alto nível nessa bancada hoje, não é não, Vamos Nadas? aprender muito sobre arquitetura, plano diretor. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar o convite. A gente vai falar muito sobre Natal, que é uma cidade que eu sou apaixonado. Vamos falar sobre plano diretor, vamos falar sobre outorga onerosa, que esse aqui é o doutor, Aldo Tinoco é o doutor disso, né? E vamos falar um pouquinho sobre viver em Natal, morar em Natal, né? Os novos conceitos, essa nova modalidade que a gente está vivendo aí, esse novo mundo, esse novo mercado, né? Que a gente intitulou até, temos uma palestra sobre isso, verdade. chamado Novo Mercado, e a gente traz muita coisa. Então, começando aí, vou pedir para que o Dr. Juliano Leite se apresente aí para essa galera que está assistindo a gente, né? Quem é Juliano Leite? Não conta tudo, hein? Porque a gente tem um tempo todo aqui para falar disso. Joia, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer o convite, agradecer aqui estar nessa mesa maravilhosa aqui com o Aldo. É um prazer, uma honra muito grande estarmos aqui juntamente com vocês. Bom, quem sou eu? Eu sou arquiteto, já há 30 anos no mercado. Desses 30 anos, 20 com a docência também, então a gente sempre buscou trazer conhecimento acadêmico conciliado com a prática. Isso nos permitiu desenvolver vários projetos ao longo desses anos e é isso, a gente veio aqui bater um papo sobre esse momento atual do Natal, o que passamos, o que está de bom agora, o que vem por aí. Coisa É isso boa. aí, é uma honra estar aqui. Show de bola. Show. Aldo, além de tudo, é um amigo. Eu tenho muito. Me sinto muito honrado de ter sua amizade. E assim, já lhe disse, e vou dizer mais uma vez aqui, que para mim foi um dos grandes prefeitos que essa cidade já teve, porque foi o cara que eu vi se preocupar em fazer uma obra que ninguém vê, né? Que foi o saneamento da Ribeira e várias outras áreas da cidade que ele desenvolveu nessa linha. Aldo, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Muito grato de ter você aqui com a gente, amigo. Eu quero inicialmente agradecer o convite, um prazer estar com o Juliano. Para mim vai ser sempre uma experiência de aprendizagem, sempre quando escuto ele é sempre um aprendizado, sempre uma oportunidade de aumentar o conhecimento. Verdade. E tem um rapaz da Universidade de Harvard que ele diz: se você em contato com pessoas inteligentes, você fica mais inteligente. Então, para mim, é uma gratidão, tá certo? Uma gratidão que são raras essas oportunidades que a gente tem. Eu sou formado pela USP, em Engenharia Civil, fiz pós-graduação lá e trabalhei com urbanismo em escritório piloto lá em São Paulo. E depois vim para Natal, na Caerne, trabalhei com saneamento e fui diretor-presidente do Implanat, a oportunidade que tive de elaborar o plano diretor em 94. 94 era antes de 94, ainda era no governo Vilma. A gente fazia reuniões com a cidade, 2, 3 reuniões por semana, e eu tive a oportunidade de ter o diagnóstico, o retrato, a radiografia da cidade de Natal. E terminou em 94, à frente da prefeitura, a gente conseguiu aprovar o plano que tinha os instrumentos, disseram em 94, que vieram a compor o estatuto. Mérito meu, não. Mérito das pessoas que a gente chamou para dar consultoria no plano diretor. Então, instrumentos como outorga onerosa, transferência do direito de construir, operação urbana consorciada, consórcio imobiliário e por aí vai, etc, etc, constava já no nosso plano que vieram a compor a lei maior, que é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. A gente tem a oportunidade aqui de poder tecer alguns comentários. Então, a questão do casamento, do saneamento, com o urbanismo, ela se deu exatamente por eu ser um sanitarista e estar envolvido com urbanismo já à frente do Plano Diretor de Natal de 94. A partir daí, o envolvimento com planos diretores foi intenso na região metropolitana, nessa filosofia da integração metropolitana, no plano a Lei 082, com Carlos Eduardo, e agora, recente, com Álvaro Dias, a nossa Lei de 208, né, de março aí desse ano. Cara, tem boa. muita coisa que tem muito conteúdo nessa mesa aqui, né? Vai aprender aqui sobre. Todos nós, né? Quem tá assistindo aí. Nantes, diga aí suas considerações aí, receba aí nossos... Meu amigo, eu cada vez mais tenho buscado conhecer melhor a questão do plano diretor e tenho aprendido muito com o Juliano também sobre essas novas demandas que o mercado pede. E a gente tem notado isso, a questão dos nossos clientes de atendimento, algumas construtoras, algumas incorporadoras. E aqui a gente vai estar explanando a oportunidade de... Porque muita gente não sabe o que é uma bacia,
potencial construtivo. Às vezes o colega que está nos assistindo, a gente vai ter essa oportunidade de explanar aqui bem direitinho, para que a gente possa deixar um pouco mais simples, tentar entender, né? Rapaz, o plano diretor é algo tão complexo, né? E as pessoas não entendem a importância de que é um plano diretor para uma cidade, né? Eu entendo que é como você entrar no carro e não saber para onde vai, né? O plano diretor te dá esse norte, de exatamente como você vai, onde você tem que passar a primeira, a segunda, a terceira, o que é que você precisa de infraestrutura, o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa atender, porque as pessoas vão mudando. E assim, de 1994 para cá, Natal mudou muito, né? Mudou no perfil do natalense, né? Mudou nas nossas necessidades e mudou com a infraestrutura. É lógico que a gente gostaria de ter recebido mais, mas a gente já recebeu alguns equipamentos que vêm melhorando cada dia mais a qualidade de vida do natalense, né? E Aldo, começando aqui já assim, o que você nota ou o que você notou na elaboração do plano diretor que está em vigência, né, que é um plano novo, que é recente e está sendo... Eu acho que ele está começando a ser implantado, principalmente na área de arquitetura. A gente está vendo agora assim, a movimentação de projetos tramitando. O que é que você nota de diferença desse plano que você trabalhou junto em 94 para essa última versão do plano? O que é que você notou aí na composição do plano em si? Tem uma abordagem que é a integração metropolitana, né? A gente, à época, já discutia, não tinha a lei do consórcio, né, que é a lei 11.107, de abril de 2005, que você permite a gestão associada. A gente está perdendo essa oportunidade de integrar a região metropolitana e com relação a um VLT, o veículo leve sobre trilhos, com relação ao reuso da água, com relação às integrações da bacia, um dado de planejamento não é o bairro, é a bacia hidrográfica. Você tocou na bacia, chega me deu um fio na espinha. Tá certo? Porque quando você faz o investimento na cidade, você tem que olhar as áreas permeáveis. Quanto mais áreas permeáveis, mais retenção da água. Quanto mais você impermeabiliza, mais escoamento você está gerando. E essa permeabilidade, ela começa no lote, na rua, no bairro, na cidade, na bacia. A bacia é o divisor de água. Você está em São Paulo, o espigão da Paulista é um divisor de água. Uma água que cai de um lado da Paulista vai para o rio Tietê, a outra vai para o rio Pinheiros. Aqui é a mesma coisa, a gente tem bacias do rio Pitimbu, a gente tem bacias do rio Jundiaí Potengi, a gente tem bacias indo lá para o rio Ceará-Mirim, a bacia, ou seja, você tem rios que ele é o talvegue, é o fundo do vale, é onde todas as águas escoam. E o saneamento, quando você faz, você caminha no sentido da declividade. Então, na hora que você tem uma cidade com estações de tratamento como Natal, e essa produção desse líquido com nutrientes, com nitrogênio, com fósforo, com potássio e com água, não pode jogar no rio. Não pode infiltrar no aquífero que tem nitrato, que é cancerígeno. Você tem que usar para a produção de alimento. Quem gosta desses nutrientes é a planta. Então a gente pode... Eu sinto essa falta de integração. A gente tentou na época, com relação a essa questão do reuso, da própria integração do transporte de massa, da questão do Porto de Natal. Os portos de Natal, a gente fez um convênio à época com a Holanda, a empresa Tempo, que é uma estatal ligada ao Porto de Roterdã, como entreporto, para você sair com a produção nossa, da nossa produção da região nossa, não por P100. Sim. Por hoje você tem que botar tudo para fora do estado, né? Você vai sair a gente nada daqui. Então, esse nosso porto não tem competitividade. Tá certo? Aí você fica buscando alternativas de porto. Então, a gente fez o SWAT, que é aquela força, fraqueza, oportunidades e risco do Porto Natal em relação aos portos da região Nordeste. Ele mostrava que a gente precisava, urgente, se juntar com a Areia Branca e Guamaré. Eu acho, Aldo, só então... Associação, um porto de sal, outro de petróleo. Eu acho que o seu trabalho, a sua área, é muito difícil, porque nela não é perceptível para a grande maioria. A grande maioria das pessoas acho que não consegue perceber a importância disso. E acho que às vezes é nadar contra a maré.
Você sozinho querendo nadar contra a correnteza. A gente está falando de um ponto só do que trata o plano diretor, difícil, quando a gente está colocando assim. E hoje, o leigo, a população, quando se fala em plano diretor, ele pensa assim, quanto mais o consultor vai ganhar dinheiro com o novo plano diretor. Essa é na cabeça do povo exatamente isso, da né? forma geral, sim. Ninguém entende Isso no esses passado, pormenores aqui que a gente está tratando de uma questão... Uma zona portuária. Uma zona portuária que gera uma cadeia de riqueza para o município gigantesco. Agora, né? sim, falando sobre o empresário. A cabeça do empresário está mudando. Lógico, tem alguns que ainda permanecem no passado, mas essa geração nova de empresários, ela está conseguindo captar a necessidade de se preocupar com o meio ambiente, com tudo isso, porque sabe que isso vai ser benefício para a sociedade e, consequentemente, para o investimento dele. E tem uma coisa que assim, que a geração está vindo com uma cabeça muito legal. O mercado não consome o que não é bom para ele. Isso é uma regra básica. Então, assim, hoje a gente já vê as pessoas quando vão comprar, elas querem saber sobre se é uma área saneada ou não. As pessoas já começam a entender isso na hora de comprar, na hora de consumir, elas já escolhem. Então, assim, o que tem de produto ruim, ele é expurgado. Sim. Né? Esse empresário aí que não está preocupado com isso, ele está fora. Eu fui numa serra aqui próximo visitar um empreendimento que o cara queria fazer. Aí ele, o conceito aqui, vou fazer uma rua aqui, vou fazer isso. Eu digo, tá, e os projetos? E a drenagem? E falei, não, a gente vai botar uma rua aqui, vai ser tudo superficial. Eu disse, esse cara tem noção do volume de água que vai ser gerado aqui, né? Tá deixando de ser permeável. Mas esse é o grande desafio então, assim, hoje, né? E a gente se depara com essas pessoas, mas essas pessoas estão desaparecendo do mercado. Elas vão sair. Hoje não aceita mais amadorismo. Perfeito. O mercado hoje quer profissionais em todos os campos. Se você vem se aventurar, porque há 30 anos se fazia assim, fica onde você está melhor. A gente tem na plateia, tá nas suas costas, você não vai ver, mas o Marcos Vargas aí, dono da maior empresa de multipropriedade do país, ele sabe que ninguém faz mais nada se não for bacana, né? Isso, depois eu olho para ele aqui. Mas é isso, a gente tem que ser profissional, cada um na sua área, trabalhando da melhor forma possível e se preocupando com a cidade, com a sociedade de uma forma geral, né? Isso gera muito, até em voga isso, usando até uma forma bem pejorativa, o tal da gentileza urbana. Então hoje você tem empreendimentos em que o empreendedor, o empresário está preocupado em trazer alguma coisa de benefício para a sociedade, qualquer que seja, mas a menor que seja é melhor do que não ter, né? E começa dos projetos. Eu vou puxar um tema aqui, que é um tema, acho que é extremamente importante para a gente dar um esclarecimento para quem está vendo aqui, que nosso público, a maioria são corretores, são empresários do mercado imobiliário, são clientes do mercado imobiliário. E a gente se deparou com esse novo plano diretor com o seguinte pensamento do terreneiro, do proprietário de terreno. Olha, o potencial da cidade aumentou, então eu vou ganhar mais dinheiro, meu terreno subiu de preço, né? Esse é o pensamento de todos. A minha leitura... É um grande equívoco. A minha leitura... Ele pertence à municipalidade. Exatamente. Mas na cabeça dele é assim, olha, eu vou cobrar mais caro e assim, a gente tem sido uma briga nossa. Nós trabalhamos com desenvolvimento de projetos e tudo isso. Quando a gente chega hoje para negociar com o terreneiro, ele quer puxar uma permuta para um nível que não se paga, não se viabiliza. Né? Porque, na verdade... A minha leitura, se eu estiver errado, é o momento da gente aprender aqui. Mas a minha leitura é o seguinte: a gente tinha um plano diretor onde eu tinha um potencial de 1,2. O básico. Né? O básico. Meu básico era 1,2, então eu podia, se eu tinha um terreno de 1.000 metros, eu poderia, 1.200. Teoricamente, construir 1.200 metros quadrados de índice básico. Hoje, ele é 1. Então, eu só posso construir 1. Então, houve uma redução do potencial básico. Do conteúdo econômico da propriedade. Né? Olha os novos termos. O proprietário tem direito ao básico, nada mais do que o básico. A partir daí, mediante pagamento de outorga ou transferência, é a municipalidade. E aí... Ela que investiu na infraestrutura para permitir esse adicional. Pronto. Aí chega nessa condição aí. De que ele diz assim, não, mas aumentou meu potencial, eu vou poder fazer mais, ele vai poder fazer mais, vai poder ganhar mais dinheiro. Só que existe um custo sobre esse solo criado, né? Exatamente. Que não entra na cabeça do terreneiro.
E eu tenho deparado, Aldo, com alguns arquitetos, não é o caso do Juliano, assim, mas a gente tem se deparado com alguns arquitetos que não estão conseguindo fazer a conta de mostrar a viabilidade. A gente sentiu no início mais, agora um pouco menos, mas a gente sentiu muita dificuldade do pessoal tentar entender essa matemática maluca da outorga, né? De uma maneira, assim, simples. Eu sei que é muito difícil, mas, assim, de uma maneira mais simplória. Como é que a gente conseguiria explicar um pouco dessa questão da outorga? Bom, primeiro, para existir outorga, tem que ter capacidade de suporte da infraestrutura. Sim. Tem que ter infraestrutura de saneamento, de energia, do viário. Por isso que a gente tem esses potenciais que é só o básico e podem chegar até 5, né? Quando você colocou muito bem solo criado, se eu tenho um coeficiente de 1 e ele passou a ser 2, eu estou recebendo um terreno a mais. Essa filosofia vem da própria do Código Civil, do direito de plantar. Você planta em quanto do seu terreno? Planta em 1. Você não vai plantar no subsolo, nem no espaço. Você plantou no terreno. Por isso que a filosofia do coeficiente básico C1 é o básico perfeito. Então, quando você põe um adicional de aplicabilidade, o plano atual, diferente da Lei 082 lá e do nosso de 94, ele fixou 3 níveis de padrão do investimento do arquiteto, né? Está numa área nobre, você vai pagar 8,5% do CUB. O que é o CUB? Custo unitário básico da construção civil. Se é médio, vai pagar 7,5%. Se é um padrão menor, vai pagar 6,5%. É o valor fixado da outorga. 8,5% é o mais alto. 8,5% é o mais alto. 7,5%, travertino, banheiro de hidromassagem, sauna, aquele padrão classe A. Você pode construir mais, vai pagar por isso a mais. Aí sabe qual é a deformação? O que é que o CUB tem a ver com a localização do terreno? Se eu estou na beira-mar e vou fazer mesma parte, você fez um projeto, eu tenho um terreno na beira-mar, você fez um projeto na mesma qualidade, por exemplo, que Guga, que tenha 10 quadras do meu, mesmo padrão. Qual é o terreno que vale mais? É o que está à beira-mar. Que está à beira-mar, sem dúvida. Quanto é dúvida. Que você paga de outorga? A mesma coisa. Porque é baseado no CUB. Não entrou o critério da localização. Isso é uma deficiência, né? E como poderia ser ajustando com o tempo? Como poderia ser ajustado justamente essa questão? Não, na realidade o CUB é o CUB. Custo unitário base da construção, você vai uma pagar a mesma que coisa. Tem na Não, mas a pergunta seria assim, eu poderia ajustar, por exemplo, se eu vendo no beira-mar 3 mil reais o metro quadrado e a 10 quadras, colocando o mesmo padrão, vou vender a 1.000. Ele está pagando mais, né? Está pagando mais. Nesse caso, logicamente, o empreendedor que está à beira-mar está em vantagem, lógico. Vai pagar a mesma coisa do que está 10 para... Não, certo, mas assim, mas aí há um desequilíbrio, né? Porque assim, o que está pagando lá 1.000, né? Ele não vai conseguir vender no preço que o cara está vendendo na beira-mar. E o seu custo vai ser equiparado. Aí tem que ter equilíbrio projeto e a parte financeira. Mas eu acho que é isso, nesse ponto aí que ela está colocando que usar o CUB não é o mais justo. Não foi correto, né? Do ponto de vista. Não é o mais justo, porque assim, eu vou vender a 8 lá embaixo, na beira-mar, e vou vender a 6 lá atrás. Só que meu custo foi baseado no CUB. Como eu tô usando, ele usou o exemplo de eu usar o mesmo padrão de acabamento. Então, meu custo de obra vai ser o mesmo. Então, vou acabar tendo um custo mais alto, minha rentabilidade é menor, pode inviabilizar meu negócio. Pode. Aí que tem a sensibilidade do projetista, do empresário, de não querer competir com o beira-mar. Ele tem que baixar a qualidade, assim, o padrão, para baixar a outorga, para tentar equilibrar financeiramente a viabilidade financeira do negócio. Agora, veja só, na questão da outorga, o que tem de adicional de edificabilidade, 20% é transferência, 80% é outorga. Por exemplo, eu estou num terreno que tem coeficiente 2, esse 2, suponho que é um terreno de 1.000 metros quadrados, eu vou fazer mais 1.000, eu vou fazer 2.000, porque o coeficiente máximo é 2, só que esses 1.000, 200 metros quadrados tem que ser mediante outorga. 200 metros quadrados mediante transferência. 800 mediante outorga. A outorga é nesse padrão. Aí, só para fechar, eu estou com um potencial construtivo lá em Capim Macio, atrás do Extra, que vale R$4.000 o metro quadrado, o valor venal. Eu vou para uma área, Getúlio Vargas, que vale 8.000. Areia preta. Vale o dobro. Aquele quantidade de metros quadrados, como eu fui para uma área que vale o dobro, ele recolhe a metade.
Então está considerado aí na transferência o valor venal. Mas teve, em 17 de maio de 2023, uma lei que regulamentou a transferência... 2022. E, em 17 de maio de 2022, a Lei 212, que regulamentou a transferência. E simplesmente ela disse, quando ela ultrapassa o valor da outorga, se equipara ao valor da outorga. Foi uma justiça que foi corrigida, porque você tinha essa deficiência. Qual é o discurso disso? É o valor venal que está entrando, tá certo? Que não é considerado na outorga. Então, se ela ultrapassar o valor da outorga, você equipara os valores do metro quadrado. Certo, mas aí... Estou dizendo, isso é uma proteção assim, de quem tem potencial construtivo. Só para dar um exemplo, Lagoa atrás do Extra. Ali fechou o Extra, né? Sim, exato. Você tinha 3 proprietários. Isso. Eles tinham potencial na época do plano, nosso era 1,8. Caiu para 1,2, hoje é 1. Então, eles foram indenizados. Olha a importância para o município na desapropriação com pagamento de papel, de certificado de potencial construtivo. O parágrafo 3º da Constituição Federal fala em desapropriação com justa e prévia indenização em dinheiro. Mas se eu faço um acordo com o proprietário, eu dou em potencial. Foi negociado potencial, custava 20 milhões de reais aquela desapropriação. A prefeitura não tinha dinheiro, mas precisava fazer a drenagem de capim macio. E simplesmente foi viabilizado porque deu papel aos 3 proprietários e eles usaram esse papel para transferência. E foi transferido. Comercializou para outra área. Não, eu posso comercializar para a construtora, para o próprio morador que tem um coeficiente hoje de 2 e vai precisar adquirir 20% de transferência. E ele pode negociar parte daquele percentual que ele tem? Você vai vendendo fracionado. Sim. O proprietário, ele desmembra. Pode vender a origem, umbilicalmente falando, né, a mãe do potencial é a matrícula do imóvel que gerou esse potencial. Então, isso só vem confirmar o que eu falei aqui. O mercado hoje, cada vez mais, para profissionais. Tem que fazer conta. Essa matemática dessa informação hoje tem que fazer. Agora sim. Pode perder um bom negócio. Isso pode gerar bons negócios e você também, por falta de conhecimento, você pode perder. Me geram duas dúvidas aqui. Primeiro, eu acho que eu não consegui perceber para deixar claro nessa questão da diferença do preço, certo? Do valor venal. E uma outra coisa é que nós temos hoje na cidade, porque assim, o potencial, ele para que eu possa usar o maior potencial da área, né, para que eu possa usar a capacidade máxima da bacia e tudo, eu preciso pagar ao município 80% dessa outorga. Por exemplo, se minha outorga é 2,5, então sobre 1,5, 80% eu vou pagar ao município e 20% eu vou ao mercado, né? Vou buscar de quem tem potencial construtivo. Obrigatoriamente nessa proporção, 80-20, né? A gente tem potencial construtivo que atende essa demanda. Se eu fosse construir hoje nas áreas... Tem demais, né? Então, assim, um ponto já está resolvido. Então, assim, a gente tem capacidade de atender aí a demanda das construtoras em compra de outorga, né? Desses 20%. Compra de potencial, desculpa. Outorga você paga ao município e potencial Você negocia livremente. Aí, não tem aquele valor dos 7,5 do CUP, 7,5. Pronto, aí... Quem vai determinar esse preço? Como é que está pensado isso? Potencial, com relação é livre. Mercado. Você chega e diz, Aldo, eu tenho potencial. Você diz, Aldo, eu quero comprar seu potencial. Vou lhe dar 10% de permuta. Eu disse, cara, você está louco? Eu quero 15%. Não, 15% não é louco. Vamos fechar em 12%? Fechou em 12%. Tem nada a ver com o valor da outorga, que é fixo, você tem que pagar diretamente ao município. Vai para o fundo do município. Você negociou, você pode negociar imóveis, você pode dar apartamento, pode dar também terreno, pode dar uma parte em dinheiro. É bem mais flexível do que o pagamento da outorga. Perfeito. Mas só está limitado a 20. Porque a outorga você paga antes de você construir. Não, está parcelado. Hoje você permite. Hoje está parcelado. A lei permitiu esse... Então, atenção, senhores construtores. Na Penates nós temos potencial construtivo à disposição de vocês para os novos projetos. E a prefeitura, ela tem que disponibilizar no site da Semburb quem tem potencial. Que interessante. Então, ou seja, um banco de potencial, né? De 2022. A informação esse é um banco de potencial. O banco de potencial. Essa lei 212,
Olha aí. de 2022, 17 de maio, ela fala isso. Pô, isso é bacana. Juliano, como é que você tá vendo isso aí nos projetos que estão chegando na sua bancada aí para você produzir? Qual que é que você tá vendo essa demanda aí? Como é que você hoje, como é que você tá, o que é que você tá sentindo aí das consultoras? Não, olha, eu estou sentindo um reaquecimento, né? O momento está muito bom, no sentido de... A gente vinha de um período meio estagnado, né? Até o ano passado, estava muito parado. Natal estava devagar, digamos assim. Tanto é que não permitimos, mas a gente começou a observar cidades vizinhas aqui ao nosso estado, né, outras capitais, alavancando muito Natal parado. Eu acho que a gente pode usar a palavra permitiu. A gente permitiu que João Pessoa disparasse na frente. A gente deixou que os paraibanos não escutem. Mas a gente permitiu, até porque, assim, se você comparar 2005, se você analisar 2005, que foi o auge dos estrangeiros aqui em Natal estava muito na frente até em valores de mercado de João Pessoa. E hoje é o inverso. Quer dizer, até agora, até o momento, é o inverso. E Natal ficou parado o tempo e... imóvel em Natal é muito barato. Você não acha que essa questão foi devido? Um dos fatores foi o plano diretor não ter se atualizado como a gente precisava? Foram vários fatores. Um deles, eu considero que o plano diretor meio que engessou. Houve outros fatores, tivemos outros fatores, crise da construção, mas a crise que teve aqui teve em São Paulo, que teve lá também. Aqui no estado, depois eu volto do plano diretor, aqui no estado só teve uma cidade, um município, na verdade, que eu acho que ali é outro país, não teve crise, que foi Pipa. Ali é outro país. É verdade. Tirando isso, o resto aqui sentiu. Bom, então agora com o novo plano diretor, acho que veio a expectativa, né, que já está deixando de ser expectativa para ser realidade, de um novo momento. Então, o Natal agora tem tudo para voltar a crescer e tem muita margem para isso. O que eu achei legal do plano agora é o seguinte, que ele meio que está espalhando a cidade, está permitindo que novos bairros, que outros bairros recebam esse desenvolvimento, recebam esses investimentos, né? Obviamente que os bairros tradicionais continuam sendo os Tirol, Petrópolis, os queridinhos, né, dos investidores consultores, Petrópolis e Tirol. Mas agora não, agora nós temos outras oportunidades em outros bairros. Isso é muito bom, né? Isso é uma grande vantagem e estamos sentindo isso na pele. Eu acho que também tem uma importância, quando a gente faz uma crítica assim ao plano, um desconhecimento de algumas ferramentas que estão à disponibilidade do poder público. Eu vou tocar em duas aqui muito rapidamente, que a primeira dela é o direito de superfície. Imagina que eu tenho um terreno, Juliano tem um terreno em frente ao meu, e você é um investidor. Sim. Você quer fazer um shopping, só que o terreno dele vai ser o estacionamento. O meu terreno vai ser as lojas. Imagina o Midway, separado por uma rua. Sim. O direito de superfície, que está previsto no Código Civil, está contemplado no Estatuto, permite eu interligar o espaço aéreo. Imagina eu fazendo interligação. Isso que não conseguia, eu interligar o subsolo, porque a área... Não era possível, né? Não, ele sempre eu lembro do foi, Natal Shopping ali, com aquela área da esquina ali que não... Mas já tinha esse direito no antigo? Mas não se permitia, pelo menos assim, eu lembro que não... 2001, isso permite. Só pegando esse gancho de áudio aqui, eu acabei de fazer um estudo de viabilidade, olha aí, em que a gente utilizou esse espaço aéreo. Isso é fantástico. Essa ligação. Eu interligo pelo subsolo. Brasília, né? Não tem os anexos do Ministério. Isso. Eu interligo pelo espaço aéreo. Pertence à municipalidade, aí tem a figura do solário, o cano superficiário, que é a contraprestação. Eu vou pagar a contraprestação. Por exemplo, vou tocar com uma coisa aqui, tem muito na Espanha, tem lagoas aqui, tem lagoas. Eu posso construir um hotel de trânsito em cima da lagoa. Você está louco? Eu vou pagar uma contraprestação para poder, por exemplo, manter a lagoa. E eu faço a edificação em cima da lagoa. Mas eu lembro... posso fazer um estacionamento embaixo de uma praça? Posso fazer um estacionamento usando o direito de superfície. Só para tocar assim nessa ferramenta. Mas isso, Aldo... Tem até um livro aí, Direito de Superfície, Instrumento de Planificação Urbana. Olha aí, grava aí. Isso é legal. Agora, eu acho assim que agora esses pontos, eu não vou chamar polêmicos, mas de pouco divulgação ou de pouco conhecimento, geram
discussões acirradas até nos órgãos competentes de licenciamento. Mas eu lembro ali no Natal E aí Shopping... dificulta, algumas vezes dificulta. Eu lembro ali no Natal por conta Shopping que disso. tem aquele terreno da esquina ali na frente do Carrefour, que era uma empresa de um amigo meu em São Paulo que tinha comprado ali, e ele estava numa negociação, queria fazer ali uma torre comercial. Ali tem uma lagoa de captação, Fazer em cima. né? Ele queria fazer em cima Não atrapalha e à nada. época não foi permitido, não foi permitida a ligação porque ele queria fazer a ligação com o Natal Shopping e fazer a torre comercial. Então, assim, isso é extremamente interessante, importante. Permite utilizar Não, o subsolo, não sabia, a superfície e o espaço aéreo. Agora eu vou pedir aí um segundo a vocês, porque chegou o momento do nosso patrocinador aqui, da Select, que vai falar um pouquinho pra gente aí, contar, passar um filme bacana. Produção, solta o filme aí da Select, beleza? Nosso modelo de negócio está baseado no compartilhamento de riqueza gerada por ativos reais. A sua busca por diversificação da carteira nos incentivou a trazer parcerias sólidas. A sua visão pelo futuro do planeta é a nossa por produzir energia solar. A sua forma de valorizar seus bens nos impulsiona a alavancar seu patrimônio. A sua preocupação em proteger transforma a nossa em promover blindagem patrimonial. E sua paixão por tecnologia acessível nos faz ir além. Para transformar a sua relação com o dinheiro, a Select cria soluções em geração de renda recorrente, com retornos acima do mercado, lastreados por patrimônios sólidos. Inicie hoje sua parceria conosco e se permita um futuro livre e próspero. Select Investimentos. Inteligência financeira que muda vidas e move pessoas. E aí, gostaram do vídeo? Então, faz um contato com a Select aí, que é patrocinadora aqui do Papo com Café, uma empresa show. Grande abraço, Miguel. Né? Ser um cara que tá devendo aqui voltar aqui pra gente trocar umas ideias e você explicar um pouco mais sobre a Select aqui pra nosso público aqui bacana. Verdade. Mas então a gente tá aqui falando de muita coisa boa, muita coisa assim, e eu trago um outro ponto assim, porque que eu notei nesses últimos anos aí, a gente diminuiu a velocidade de construção. O plano diretor acho que tem um papel muito importante por essa freada, né? A falta das definições. Algumas áreas, por exemplo, como Ponta Negra, eu não entendia que aquelas áreas da beira-mar em qualquer cidade do mundo seriam uma área de muito interesse de moradia, e a gente deixou com os planos anteriores a não ocupação daquelas áreas, que hoje tem muitas casas desocupadas, já começam a voltar alguns projetos para lá, mas a gente perdeu uma condição de ofertar qualidade de moradia ali, fazendo apartamentos, vou chamar de apartamentos horizontais. Podia fazer casas triplex, obedecendo os limites de gabarito, mas dando qualidade. Você não podia fazer multifamiliar, você só podia fazer de uso comercial, né, flats, ou unifamiliar. Então, assim, era um custo muito alto, todo mundo saindo por questões de segurança, de manutenção, tudo isso. Então, as casas começaram a ficar caras, as pessoas começaram a abandonar e começaram a ser depedradas, como é que é agora? Que não sabe mais. Dilapidadas, né? Então, assim, as casas estão em ruínas ali, o pessoal vai, rouba as coisas ali, tudo. Então, eu acho que qualquer pessoa no mundo gostaria de morar ali. Qualquer pessoa no mundo gostaria de morar próximo a uma parada no VLT, como você falou há pouco, né? E qualquer pessoa no mundo gostaria de morar lá no centro da cidade, no Alecrim, na Ribeira, desafio. Se recebesse a infraestrutura urbana, a gentileza urbana, os projetos urbanos, as soluções de moradia, porque você tem bairros com toda a infraestrutura e a gente perdeu para as cidades vizinhas. Foi positivo para o desenvolvimento de Extremóis, de Macaíba, de São José, de São Gonçalo, mas essas cidades, em pouco tempo, podem ter problemas, principalmente na questão de trânsito, na parte de lixo, né? Na parte que você é especialista, que vem a parte de drenagem, de esgotamento sanitário, uma série de coisas que essas cidades não têm. Então, estão preparadas para receber essa quantidade de população que chegou nessa região. E a gente tem aqui, como eu disse, Ribeira, o centro da cidade, o Alecrim, bairros
prontos para receber essa população e que foram desprezados pelo plano, e a gente perdeu para Paraíba na questão de incorporadores. A cidade hoje, você conta nos dedos os incorporadores que estão aqui. Estão voltando, né? Mas assim, a gente está ainda muito carente de incorporador na cidade. Sabe, depois a gente volta a esse ponto de incorporadores, mas sabe por que essas áreas, eu acho que não se desenvolveram e vão demorar um pouco a se desenvolver? A gente está falando de Ribeira, sim, cidade ali, porque tem que ter equilíbrio entre moradia e serviço. Mas o serviço saiu porque não tinha moradia. A gente tinha lá o serviço. E é uma preocupação que eu tenho com o alecrim. Se você começar a ver, o alecrim começou a encolher de uma maneira... Se a gente parar para observar, o alecrim era gigante. Todo canto que você ia, você tinha comércio. Hoje o alecrim começou a encolher. Você tem nichos no alecrim que você chega... Eu tenho demandas de clientes para o centro do Alecrim que você roda ali e não encontra uma loja. Agora, tem ruas do Alecrim que você tem 200 opções, porque assim, começou a encolher. As pessoas querem chegar num lugar onde tenha tudo, né? Os bairros começaram a receber comércio. Ponta Negra hoje vive sozinha. Própria. Ninguém precisa que mora em Ponta Negra. 24 horas. Precisa, Ponta Negra, me impressionei recentemente. Eu fui lá no sábado à tardezinha para a noite. Fiquei impressionado com a vida pujante que tem lá. Então, eu acho que esses bairros perderam na condição de que a gente não tinha a condição, o município não oferecia a condição para a execução lá. Essa é uma opinião minha, não sei se Aldo concorda com isso. Eu queria aproveitar e tocar noutra ferramenta aqui, que é o consórcio imobiliário, né? A gente tem a Constituição Federal, parágrafo 4º do artigo 182, que fala: os imóveis não utilizados, subutilizados e não edificados estarão sujeitos sucessivamente a parcelamento, edificação, utilização compulsória, IPTU progressivo no tempo, gradativo, e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Isso foi feito Ctrl-C, Ctrl-V na Constituição Estadual e Ctrl-C, Ctrl-V nas leis orgânicas municipais, porque é constitucional. Mas você imagina um imóvel vazio, uma gleba vazia, não cumpre função social. Então a prefeitura vai pegar e vai fazer com que loteie. Aí você não tem grana para lotear. Então você pode, aí vem a figura do consórcio, que para mim é importantíssimo. Você cede à prefeitura, ela faz o loteamento ou a construção dos imóveis, comércio, serviço, habitação, e paga ao proprietário o valor que tinha antes da construção dos imóveis. A figura do consórcio imobiliário está previsto no artigo 5º da Lei 10.257. E esse consórcio imobiliário a gente não vê a utilização. Não. E é constitucional, a gente chama PEUC, parcelamento. Isso é horrível, vai tomar o terreno, vai fazer com que eu obrigue. Mas eu pego o seu terreno, imagina que eu vou construir casas, vou fazer um shopping, vou fazer um prédio de serviço e lhe pago em sala, se for um prédio de serviço, e lhe pago em casa o valor que tinha o seu terreno antes da construção. A prefeitura pega e constrói, leva por licitação. Ela passa a ser o incorporador do terreno. Ela pega o terreno e lança na licitação. O mercado, né, os investidores privados vão construir. Na verdade, é intermediador, né? Já aconteceu? Você tem algum exemplo? É outra ferramenta que a gente não tem porque ser assim, apesar de ser antigo, mas é novo. Assim, ninguém, acho que nem despertou para isso. Não, mas é porque eu acho que aí tem essa questão da gente não ter o poder público com essa visão do empreendedorismo, né? Que hoje, na nossa cidade, muitas vezes quem leva a infraestrutura urbana é o empreendedor. Loteamento, quem leva a infra para o município é o loteador. Quem vai passar rua, quem vai passar água, quem vai passar energia, quem vai passar tudo é o loteador, e o loteador acaba doando para o município, né? Então, essa inversão de papel é... Mas deixa eu falar de outra ferramenta aqui que você tocou em Ponta Negra, que é a OUC, né? A Operação Urbana Consorciada. Ponta Negra está manchada como OUC. E várias outras áreas de Natal estão manchadas como OUC. O que o Estatuto diz é assim, lei específica, baseada no plano diretor, lei específica. O plano diretor é uma lei complementar. Precisa de 2/3 dos edis, né, da Câmara para aprovar. A lei específica é 50% mais ruim. É mais fácil a sua aprovação. Se faz o projeto de arquitetura para a área, ou projeto urbanístico com área de lazer, com área verde, com prédios de apartamentos residenciais, comércio e serviço, do interesse de venda para o mercado imobiliário. Só que o que ultrapassar o básico, não obrigatoriamente o que está fixado no plano, pode ser diferente, é transformado num título passível
de negociação na Bolsa de Valores, amparado pela Instrução Normativa 401, que você joga os CEPAC, chama CEPAC, está previsto no Estatuto, Certificado de Potencial Adicional de Construção. Eu sou um investidor, com todo o carinho e respeito, o Juliano é um especulador. Ele vai para a Bolsa e arremata. Eu jogo, você imagina que você é o prefeito e com a CEMUP, tem técnicos sensacionais, colocou como valor de face R$300. A venda de 1 milhão de CEPAC, são 300 milhões. O mercado vai arrematar. Eu tenho lá 1 milhão, eu só joguei 300 mil. Só joguei um terço. O mercado olha, nossa, só tem um terço do CEPAC. Aí o valor de face de 300, tem gente que vai pagar. Eu ofereci 1.000, meu máximo. Ele, especulador, colocou 1.200. Vai vender a 2.000. Ele pegou Soros, quando fez isso lá no Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, que é uma operação urbana consorciada, arrematou, está vendendo por um valor muito maior do que ele comprou. Tá certo? Mas o que é interessante nisso é que eu faço o projeto e, em função desse projeto, eu levanto, olha só a diferença da outorga. Mas esse projeto já é pensado nessa finalidade. Sim. Você constrói o projeto de arquitetura do interesse da comercialização do CEPAC. E esse CEPAC, você vendeu só um terço, subiu o valor. Então, eu já recebi, o município, já recebi o dinheiro para fazer a infraestrutura. Qual foi a infraestrutura contemplada? E ele disse que ia aprender aqui. Não, mas eu assim, só anotando aqui. Não, mas água, esgoto, drenagem, VLT, creche, unidade de saúde, delegacia de polícia, todos os equipamentos urbanos foram contemplados na OC. E o dinheiro arrecadado, o município vai poder fazer essa infraestrutura. Entendeu a diferença da outorga? Eu faço a infraestrutura a posteriori para receber esse adensamento contemplado do projeto urbanístico. Já a outorga, eu tenho que ter a infraestrutura ociosa, pago pela população dos seus impostos, para poder cobrar Aldo, a outorga. O que é que falta para a gente ter esse envolvimento e esses pontos, né? A CEMUB tem técnicos sensacionais. São poucos, eu acho que faltam reforçar mais, né? Porque são sobrecarregados, mas tem uma equipe muito boa. Eu vejo o seguinte... Tem até colega meu de escola técnica, eu fiz em São Paulo, mas tem colega meu, não vou nem dizer quem é por causa da idade. A gente tava falando mais com... isso. Essas são oportunidades. Que sim. Mas isso é uma oportunidade de negócio para todos. Agora você falou aqui, e eu me lembrei assim, e eu disse isso, que o mercado da Paraíba tem uma grande diferença porque as pessoas estão conversando mais. E aqui a gente conversa menos. O corretor conversa menos com o incorporador conversa menos com o arquiteto. Ele chega para você e diz, tem essa demanda aqui. Ele não está fazendo essa leitura. Eu disse há pouco tempo no pessoal da Caixa Econômica, disse, poxa, vocês estão fazendo avaliação de projetos nossos aqui sem conversar com o mercado imobiliário. Traz um técnico de avaliação, sem desmerecer, né, os critérios, mas vocês têm que conversar com o mercado. Tem que conversar com o consultor, tem que conversar com todo mundo. Então, existe algum projeto, você participou, tem alguma ideia de estar conversando isso com o Sinduscom, com o Cresce, né, com os conselhos de engenharia, com tudo isso, com o CAL, para que a gente consiga fazer com que isso se movimente, né? Porque assim, eu vejo muito... a movimentação das classes. Né? Aqui em Natal, eu acho que é cada um no seu quadrado. Eu acho que a gente precisa se unir mais, a gente precisa conversar mais. Olha, porque tem muita coisa que você falou aqui, só o que você colocou na mesa aqui. Quantas oportunidades de negócios podem surgir através de informações? Exatamente. Olha, não tem pessoas mais habilitadas do que a arquitetura, né? Arquitetura nacional, né? Excelentes profissionais. Na época da prefeitura, a gente fez um concurso nacional, coordenado pelo IAB. E esse concurso nacional, os 3 melhores projetos ficaram submetidos à visitação pública para a cidade de Natal escolher o melhor, para Ponta Negra, especificamente para Ponta Negra. Isso, naturalmente, não teve desdobramento, mas um projeto desse, feito por mentes brilhantes dessa arquitetura nacional, sujeito a uma banca que escolheu, era uma banca de profissionais assim de renome, que escolheram os 3 melhores projetos, pode ser exatamente feito dentro de uma área de operação urbana. Eu vou só tocar aqui nessa questão da operação urbana, dizer, está fazendo politicagem. Não, mas eu manchei uma área carente da OC.
Mas qual é o interesse que tem? Eu faço, não, isso aí, eu tive reunido em Brasília, na época, lá em São Paulo, conversando com o pessoal de São Paulo, que tem o Sandrone, que é da GV, que fez o estudo econômico, qual é o interesse maior do mercado, mas você pode usar 2 perímetros, 2 polígonos fechados. Você, na hora que você arrecadou o dinheiro, você previu no projeto a habitação de interesse social, a drenagem, o saneamento para aquela área carente. Mas isso fantástico para a cidade. É fantástico, ou seja, ele casou os interesses, tá certo? Tanto da lucratividade na área de interesse do mercado, como também fazer uma... Olha que sensacional. Quando você oferece qualidade na cidade, você gera a condição do morador se doar mais. Eu vejo uma coisa assim, exemplo, eu tenho uma outra atividade e a gente tem uma funcionária que mora lá na Zona Norte, mora lá em Extremóis. Para ela chegar da casa dela até o trabalho, ela fica dentro de um ônibus, um percurso gigantesco, ela chega cansada. Daqui que ela recupere a força para começar a trabalhar bem, eu perder meio expediente. Se ela morasse aqui próximo do trabalho, ou se ela morasse numa integração que você... Eu vou permitir relembrar um fato, quando a gente, na época da prefeitura, reminiscência do passado, a gente colocou barco, balsa e ponte. Era o projeto da gradação, onde com barco, uma vez eu peguei um barco, vindo da Ridinha para o porto ali na Tavares de Lira, e um rapaz subiu numa bicicleta, eu subi para o primeiro, tinha um piso em cima, né? Isso. Ele pegou a bicicleta e subiu ali, eu disse, cara, esse cara vai se atracar comigo, a gente vai, né? Aí eu disse, prefeito, eu queria falar com você. Eu disse, pois não, meu amigo, essa minha vida melhorou com esse barco. Eu disse, por que melhorou? Eu gastava 1h53, trabalhava em Ciro Cavalcante, morando... Exatamente o que você está falando. Ele vinha pela ponte, essa atravessava para a ponte de Igapó, né? Atravessava toda a ponte para chegar na Ribeira. Hoje, o barco, ele gastava, acho que era 10, 12 minutos na época. Então, veja só, um barco, olha, era um barulho infernal. Um barco resolveu. Agora, você imagina a integração que eu falei aqui no início, metropolitana, você nos terminais de integração dos planos diretores, que tem o arco metropolitano, passando o VLT, pegando o aeroporto, indo para Macaíba, Bela Vista, entrando na divisão lá da divisa de Parnamirim com Macaíba, São Gonçalo, chegando a Extremóis, vindo até do trem que vem de Ceará-Mirim. Você imagina em cada terminal de integração eu fazer um AOC com habitação de interesse social, com habitação no mercado médio, com a área ambiental preservada, com a parte urbanística contemplada, 500 metros de distância de cada terminal, porque eu vou a pé ou de bicicleta, fazendo com que haja toda essa questão do transporte de massa, 2 veículos a cada 15 minutos, um está passando no sentido, outro do outro. Isso é fantástico. Ar-condicionado, com Wi-Fi. Todo mundo, né? Olha, só para fechar aqui, eu tive um convite, na época na prefeitura, o governo americano chamou a gente para visitar o VLT em Portland. A gente visitou o Portland, visitou um tratamento de esgoto lá em Chicago, visitou um porto em Miami, visitou um modelo de escola em Fênix. O interessante é que essas questões, o plano, a gente não vê sendo realizado. Basicamente, essa integração metropolitana. Isso para arquitetura, né? Você desenvolveu uma cidade, né? Desenvolveu a cidade. Vendo as oportunidades que existem. E olha, você tem a CBTU já, não tá? Não está feita? Está feita. Os terminais feito. Então é só integrar, manchou ali, não está manchado de operação urbana, começa a fazer para cada terminal um AOC. Vizinho ao terminal de integração, eu vou gastar pouco. Eu vou permitir adicionais de edificabilidade, não necessariamente contemplado pelo plano. Eu acho que a gente fala pouco dessas coisas, Aldo. A gente fala pouco dessas coisas. Me lembrei aqui que Milton Simão, o grande Milton, mandou dizer um grande abraço para você, que senão eu vou esquecer. Meu guru e guia espiritual. E papai... nesse particular aqui, ele tinha um projeto para Ribeira, que ele era um apaixonado pela Ribeira, né, um boêmio e tal. Então, assim, essa questão chamada de Ribeira Viva, que eu carrego isso, porque assim, como eu estudei ali, né, assim, no Salesiano, e saía dali para Ecocil, na época que ele trabalhava ali, então assim, eu vivia aquela coisa da Ribeira, né? 11h30 começava a fechar as lojas e tal, porque era no horário de almoço. E outra questão, saía ali da rodoviária, ia para Cruzeta, saindo ali pegava o ônibus ali no terminal rodoviário ali do lado do Salesiano. Então, assim...
Eu vi vida. a cidade perdendo a população para os outros municípios. Eu acho que foi importante o crescimento, não tenho dúvida de que Extremóis, todos os outros municípios da Grande Natal, é importante receber gente e crescimento, mas eu acho que a gente perdeu muito, sabe, com essa questão, e eu acho que a gente tinha esse resgate. Agora mesmo a gente foi convidado... Deixa eu só dar um exemplo aqui da Ribeira. Quando o GV, Getúlio Vargas, proibiu a exportação, começou o declínio da atividade econômica, consequentemente da Ribeira, que era a Rua Chile, era um Sim. point, né? Aquelas mulheres com chapéu, na opinião, o hotel, né? O grande hotel. E na opinião de vocês, o que é que poderia ser feito? Porque isso é fato. Hoje a cidade e a Ribeira já vem se tentando já há vários anos levantar a Ribeira com algumas isenções. O que é que pode ser feito hoje para a gente tentar mudar essa situação da Ribeira e da Cidade Alta? Acho que essas vocês é como... A questão que eu vou falar assim, resgate o porto, permita que transatlântico entre, né, porque tinha calado. Eu lembro na época da construção da ponte, a gente teve também qual é o maior navio que porventura vem entrar no porto de Natal, para definir o calado. Sim. Então tem navios que permitem entrar no porto e não necessariamente só de carga. Mas eu acho que tem coisas básicas. Aí você tem... Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Recentemente eu fui a Ribeira, que era um evento num teatro que tem lá, final de tarde e comecinho da noite. Roberto Morel? Não, a Casa da Ribeira. Casa da Ribeira, que acho que na Rua Chile, eu acho, não falei a memória. Não, é uma rua antes. Rua antes, vou lembrar já o nome aqui. Mas, quando eu vi... Na Frei Miguelinho. Isso, quando eu vi que era na Casa da Ribeira, eu fiquei, puxa, será que é seguro? É a primeira sensação que a gente... Eu vou sair o quê? 7, 8 da noite. Será que eu vou sair bem, assim, tranquilo? E para o evento ocorrer, teve que fazer uma parceria. Isso foi um evento do CAU, né, o evento final de ano do CAU. Teve que fazer convidar não, solicitar a polícia, um certo policiamento na região, e mesmo assim ainda foi contratado segurança privada. O buraco da Catita. O buraco da Catita é fantástico. Foi, mas a gente assim, eu já tive um bar lá na Ribeira, lá no Largo da Rua Chile, né? E assim... Tem história para contar, Google. A Ribeira... Cuidado, você vai dizer que... Era perto do Bar das Bandeiras? Era perto do Bar das Bandeiras, né? Que era um antigo blackout. Depois do que perdemos Paulinho e tal, ele passou por um tempo, aí eu fui pra lá com Carol Posati, que foi minha sócia lá, né? E a gente teve lá o Galpão 29, né? Ainda passei lá, vi a placa que eu que fiz. Mas aquela região ali, qualquer cidade do mundo... Não, seria um sucesso. Mas entenda o seguinte, quando eu tava dizendo aqui... Aqui dura 6 meses, um ano e... Quando o Aldo tava falando, tem coisas simples, por exemplo, hoje... eu sou um apaixonado por café e pela cidade. Onde é que você pode contemplar o pôr do sol do Rio Potengi em Natal? Não, Ribeira. Não tem. Não tem. A não ser que você seja sócio do iate. Do iate. Ok? Aí fizeram um terminal de passageiros, um equipamento fantástico no Largo da Rua Chile, mas não lhe dá acesso. Ali daria um café fantástico. Quanto a gente poderia estar gravando o podcast lá, né? Os meninos aqui, a técnica leva todo o equipamento para lá, de frente para o rio, né? Contemplando ali. Ali é meu sonho de consumo. Então, esse resgate começa dessas coisas. O seu, é meu sonho de consumo. Acho que todo mundo. A Calígula, a melhor pizzaria da Pipa, muito tempo, tinha um equipamento lá. Quanto tempo a Calígula ficou lá? Lugar fantástico, com solário, com qualidade. Mas acho que a população vai voltar. Volta. Se sentir segura. Mas essa coisa assim... É um equilíbrio. Equilíbrio. A gente tem um resgate... Aí vou dar os parabéns ao prefeito, que ele está conseguindo fazer um resgate muito bacana nas praças em Natal. Eu tenho um filho de 8 anos. Ele não quer descer no play do condomínio. Ele só quer ir para a Praça do Disco Voador, a Praça de Ponta Negra, né? Que papai, a gente foi morar em Ponta Negra em 79, papai ajudou na composição que era da associação, na construção da quadra e tal. Eu joguei bola nessa quadra, meu filho mais velho tem 32 anos, que mora em São Paulo, jogou bola ali, e Dudu hoje joga bola ali. Levou o filho dele. Cara, você chega lá, gente andando com cachorro,
gente fazendo exercício, gente jogando bola, criança na rua, o pessoal andando de skate. É um resgate fantástico. O parque que ele fez atrás do Extra, o parque de Capim Macio, fantástico. Isso. Então, assim, Candelária né? também está sendo feita, a revitalização lá da praça. Exatamente. Então, assim, são equipamentos simples que geram a vida. Hoje, o entorno ali da Praça do Disco Voador, você procura uma casa que há 5 anos atrás você encontrava várias casas para aluguel, para venda. Hoje você não encontra uma. Por quê? Porque todo mundo quer morar lá. É como um condomínio. É verdade. Entendeu? Porque toda hora tem gente na praça. E foi essa sensação que eu tive E lá. passa a sensação de segurança, verdade. tranquilidade. É isso que o povo quer, juntar. É aquela história. Você se sente seguro, você passa a usar. Você passando a usar, você quer morar, você é um comerciante, um prestador de serviço, quer ir para aquele local. Então, e uma coisa vai gerando a outra. A gente levou um Gustavo. empreendedor que veio de Goiânia pra cá, pra conhecer lá a praça. Ele ficou lá. Ele, cara, disse que, rapaz, isso aqui é loucura, cara. É. Viu, Gustavo? Na época da prefeitura, só lembrando, assim, a gente fez um convênio com o Ministério da Cultura e fizemos um trabalho de prospecção arqueológica. Nas fachadas, a gente saía descascando as fachadas. E eu tenho A gente chegava a restaurar a fachada original. Isso foi feito em toda a Rua Chile. Inclusive, fez uma prospecção no Largo da Rua Chile, encontrou cerâmica, isso está guardado. Canto na prefeitura, da época dos portugueses, dos espanhóis, uma coisa sensacional. Uma coisa que eu falo muito, eu falo muito para Luciano Barros. Eu digo, Luciano, cara, como é que a arquitetura em Natal é esquecida, cara? Fantástico. 116 o Felizmente. Como é que a nossa arquitetura, ali do lado da prefeitura, o prédio da prefeitura, o palácio é fantástico. Do lado da prefeitura, a gente tem uma casa vizinha ao Janelas do Potengi, que eu acho que foi segundo o papai, lá foi como é que chama? De aluguel, vinha as moças, moravam ali um Pensionato? Um pensionato. Cara, a casa é belíssima, belíssima. Aquela rua é fantástica. A gente chega em qualquer lugar do mundo, você tem essa questão da cultura, da arquitetura preservada. E a gente preserva pouco isso aqui. Eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui. Bom, esse tema aí. Sobre os bairros que a gente acabou de falar. Petrópolis, Tirol, Areia Preta, já consolidado, e Ponta Negra, que nós falamos aqui. Na opinião dos colegas, quais os bairros a gente tem um grande vetor de crescimento com o novo plano diretor? Bom, na minha opinião, o que vai estourar, se não já está começando, é Capim Macio. Citou Sul, a Zona Sul. Capim Macio vai estourar. Capim Macio tem áreas grandes, e antes não podia, porque era limitado. Agora não, agora é possível fazer. E você tem terrenos grandes. E sobre a área de praia? Tem alguma praia que vocês observem que a gente tem como fazer algo diferente com essa robustagem de modernidade de usar o misto com que o mercado hoje pede? Bom, vamos lá. A mudança que está proposta no plano diretor para ali a Praia do Forte, Praia do Meio, principalmente aquela região do Praia do Meio, eu acho muito positiva. Eu acho que pode alavancar. Porém, uma coisa que a gente vai sentir ainda. O poder público tem que ajudar também para poder alavancar. Tem que trabalhar junto. Ali, um empreendedor sozinho, somente um edifício isolado, sem pensar no conjunto, não anda. Não vai. Eu estou lembrando aqui o plano diretor aprovou. A fachada ativa, né? Não, em Ponta Negra, a lei 082, né? O plano na época de Carlos. E simplesmente começaram 5 prédios a serem edificados em Ponta Negra e foram embargados pela Justiça. Qual foi o motivo disso? O aspecto cênico-paisagístico. O cordão do Nar, Morro do Careca. Foi cesseado o direito de edificar o básico, porque era um bairro de zona de adensamento básico. O interessante é a segurança jurídica, sabe, Juliano? Também, tem que isso é ter, importantíssimo. porque na hora que você for fazer, você tem que ver, tem risco do ponto de vista, por exemplo, falando na orla lá, de eu ferir naquele observador em frente ao Luciano Barros, na Getúlio Vargas, de ferir a visão do forte. Existia as ZET, né, Zonas Especiais de Interesse Turístico 1, 2, 3.
questão. Essa ZET, por exemplo, tinha um observador que era em frente aos urantes, só que tinha um ângulo de interferência horizontal e um vertical. O horizontal era a igrejinha de Rio Preta. Fora da igrejinha, a época nossa foi liberado. Mas ali estava no ângulo de interferência. Aqueles prédios que existem em Ponta Negra, foi da nossa época, estava fora da interferência visual. Exato. Tá certo? Então, a grande questão é saber o casamento desse projeto urbanístico com alguma questão que venha, porventura, ser levantada do ponto de vista ambiental, para não ter essa surpresa como aconteceu. Teve empresário que faliu ali. Foi, sem dúvida. Eu acho que prédios completamente vendidos já. Eu vejo duas coisas. A indústria do não, ela gera um grave problema para as cidades, né? Eu acho que o sim, com as exigências, né, é a melhor solução. Eu vejo um crime em Natal, quando foi lançada a Via Costeira, foi lançado um turismo que queria isolar o turista da cidade. E o turista hoje quer estar inserido, quer saber como a gente come, como a gente anda, né? O turista vem para conhecer a cultura local. Ele não quer ficar isolado, né? Então, a Via Costeira trouxe esse lado ruim do turismo de deixar o turista no meio do nada. Ele precisa de um carro para fazer qualquer coisa. Pegando seu gancho, né? Aqui sobre turismo, sobre o turista, tirando Ponta Negra, onde é que você vê turista em Natal? Não tem. Não tem. Existe. Aí a gente chega lá para cá para ir para Pipa. A gente chega lá naquele hotel. Outro destino de São Miguel. Naquele hotel da BRA, que se alegou não liberar a finalização do hotel, né? A conclusão do hotel em função de um último andar que foi feito irregular. Primeiro, minha opinião é que, assim, não se faz um andar da noite para o dia. Então, houve aí uma falha na fiscalização em relação a isso. E poderia ter sido feita uma contrapartida. Você fez uma área a mais que está errada, amigo, não dá para demolir. Não, dá para demolir. Eu acho que para demolir ia ser mais complicado. Então, assim, você não vai usar isso aqui comercialmente. Você pode botar aqui seu administrativo, você vai botar uma escola, ou então você faz uma contrapartida. Você construiu 500 metros errado, então você vai fazer 1.000 metros de escola, de recuperação de hospital. Ou seja, vai trazer um benefício para a população. Aí a gente teve um embargo na obra, a empresa consequentemente faliu e hoje a gente tem um elefante, né, no meio do nada. Os prédios de Ponta Negra, eu entendo que não interferiam em nada, porque não tem um observador de lugar nenhum que impedisse a visão para o morro, né? Assim, na época lá foi em frente ao Rifoles, né? Tinham 3 observadores, mas um deles que era tipo assim, uma envoltória que deixava os 2 dentro, né? Era a interferência disso. Mas só que na época, se isso tivesse sido consultado, você tinha o cerceamento de edificar o básico em parte dele. Sim. Você poderia construir parte. Sim. Esse, para mim, foi a falha que poderia ser. A habilidade de negociar. Por exemplo, eu não posso fazer uma torre. Eu faço 2. Faz uma meia. Eu faço 2. Assim, limitado. Agora, se eu for cerceado desse direito de construir, imagina que eu tenho aqui 1.2 na época, né? Era 1.200. Eu só pude fazer 600. Eu sou indenizado com potencial construtivo de 600. O meu cerceamento do direito de edificar, vamos pular para a área não edificante. Sim. Que você pode 0. Se eu não posso edificar, eu posso indenizar os proprietários com potencial construtivo. E ele transferir para o outro lado da rua. Fantástico. Perfeito. Tá bom. A gente tem muita coisa para conversar. Nosso horário aí, como é que tá aí, técnico? Tá tranquilo aí? Ou tão apertado aqui tranquilo? Vem a parte 2. Mas a parte 2 continua. Não, é porque assim, como eles têm outras ruas assim, né? Então a gente tem que ver se tá liberado. Não, outro dia. A grande questão... Não, aqui a gente tem papo para muito tempo. Tem. A gente tem uma grande questão que é assim, hoje a cidade vem se desenvolvendo nesses eixos que vocês colocaram, Capim Macio, Ponta Negra, né? Petrópolis e Tirol, eu vejo hoje a necessidade urgente de uma transformação do comércio noturno, né? Você está perto de tudo, mas boa parte do que você faz de carro. Já está iniciado, Petrópolis, essa questão do comércio noturno. Vocês que moram nessa região, Tirol e Petrópolis, eu, quando passo lá, eu sinto essa diferença, como eu moro em Capim Macio, moro aqui, moro em Ponta e convivo
consumo Ponta Negra, eu sinto uma grande diferença. Lógico, eu tenho um público aqui diferente, eu tenho um turismo muito mais aquecido. Mas eu via mais restaurantes abertos no Tirol, Petrópolis, né, no período da noite e tudo, e hoje eu não vejo tanto isso lá. Né? E eu entendo que essa disposição no plano diretor de você ter as fachadas ativas, eu acho que incentiva para que você tenha no prédio. Até a gente está sabendo um novo projeto que vai chegar aí da 2A, que ela está trazendo uma série de equipamentos interessantes no seu complexo, né? Né? Na Rua Potengi, que precisa disso, né? Por exemplo, ali o Potengi Flat, você desce... Mas na frente você tem o Severina. Você tem o Severina. Na Afonso Pena você tem vários comércios. Mas essa questão da vida noturna, em Petrópolis especificamente, que eu moro lá, tem a ver com a vizinhança. Na hora que você tem bares, principalmente bares, depois de certa hora, incomoda. E por isso, quando chega meia-noite, os bares todos fecham. Mais residencial. Então, assim, o comércio, o serviço tem que estar voltado, tem que estar preocupado com isso. Ponta Negra já nos preocupa muito com isso, porque eu acho que o perfil do bairro já é outro. Em Petrópolis, não. Petrópolis vai das 5, assim, em média, 5 até 11, 11h30, meia-noite, os próprios bares e restaurantes começam a fechar as portas. Uhum. É interessante. Você está, sei lá, tomando um vinho com sua esposa e daqui a pouco o garçom vem, vai pedir mais alguma coisa, ou que eu vou fechar, e daqui a pouco fecha as cortinas, pega a cadeira, bota em cima da mesa, vem varrendo, você tem que levantar os pés. Mas eu falo mais até em equipamento assim, você chega em Boa Viagem hoje, tem o trecho Boa Viagem turístico, e tem um trecho de Boa Viagem já indo para Jabotão ali, né? Já chegando mais à frente ali, no Setúbal ali e tal. Mas você desce e você vê um supermercado Prime. Você vê uma loja 24 horas. Mas a Boa condição Viagem, de... você tá na Não, mas você tá no... Não. Falo na área residencial, mais afastada mesmo, assim. Você vê muito disso, que a gente não vê isso Tirol Petrópolis, ainda né? Ainda não vê, não. Espero que chegue. Final de semana, sábado, domingo, em Petrópolis, é um vazio. É um vazio, você não vê. Movimento mais na semana. Um movimento grande na semana. Você tem uns polos de concentração ali no Largo do Ateneu, que pega o Severino ali também. E depois você sai de Petrópolis, vai para Anjo Varela, por exemplo, que é outro polo. Está surgindo outro polo, na verdade já surgiu ali da Afonso Pena com a Trairi. Trairi e Potengi, né? Que está tudo pertinho ali do Ateneu ali. Então aquele polo existe. E só. Eu acho muito pouco. Mas é um começo. Sim. É um começo. Verdade. Então, isso vai trazendo. Depois que o Severino ali se consolidou naquele local, outros bares já começaram a aparecer ao redor. Isso é bom. E não só bares, mas vieram cafés, vieram casas de lanche. Tem um por aí vai. também. Eu tenho escritório ali, né? Na casa de minha irmã lá. Né? Sim. Na Rua Potengi 618. Em frente surgiu um chocolate lá de... Legal. Então isso permite, às vezes, a gente sair do escritório e... Eu faço reunião lá. As nossas duas últimas reuniões foi lá, né? Copenhague ali. Na Copenhague. Mas a gente já fez várias reuniões ali. Então isso é legal, isso existe. Tem um verdade. O Nemo é fantástico. Então isso permite, isso traz vida. E aí talvez seja isso que as pessoas gostem e queiram morar naquela região por conta disso, porque você pode ir a pé, mesmo tendo um fluxo de carro muito grande, mas permite. Eu acho que é aquele conceito, né? O que você pode fazer a pé, o que você pode fazer em 15 minutos a pé é fantástico, né? Os bairros têm que crescer com esse... Aquela ideia dos terminais de integração. Né? Você tem isso aí. É agradável demais. Você sai de uma calçada... Gente, o nosso papo é assim, é dinâmico, é bacana. Pra mim foi aqui um grande aprendizado. A gente tá chegando aí no tempo já. E aí, Juliano, o que é que você não pode sair daqui sem falar? Conta aí pra gente, diga aí, que você não pode sair daqui sem deixar esse recado aí pra gente. Vamos acreditar na nossa cidade. Nós temos um grande potencial. Bom. Nós temos um grande potencial de crescimento. Nós temos pessoas extremamente competentes em todas as áreas. E a gente tem que ter confiança naquilo que a gente pode fazer para crescermos juntos. E elevar a nossa cidade, que é belíssima, a um patamar maior. Acho que esse é o recado que eu tenho a passar. Temos muito chão
Vamos realizar. galgar, né? que é Vamos realizar. Doutor Aldo Tinoco. Eu não poderia finalizar sem tocar na questão do desenho urbano sensível à água. Pegando o gancho aqui da Austrália, né? O Area Sensitive Urban Design. Você tem que considerar a água como elemento principal. Vou desenhar uma rua, faça ela meandrada, jogue uma trincheira filtrante, faça com que a água, em vez de escoar numa sarjeta, vá alimentando aquelas árvores. Faça com que a água retida no lote recarregue o aquífero. Faça com que praças, jardins e áreas verdes sejam intensificadas nessa época, porque isso diminui o escoamento superficial, diminui as inundações. Faz com que áreas maiores sejam passíveis de ocupação. Era essa a mensagem. Tinha que falar sobre água. Fantástico. E aí, Isso doutor Nanderson? Deixou a gente imaginando assim, desenhando o projeto, né? Guga? Já imaginando aqui. Mas Da próxima vez que a gente for conversar Olha, com o arquiteto. eu crio a abelha, né? E a abelha é responsável pela polinização. Inclusive é sem ferrão. Coisa, a abelha é perigoso e tal. Então tá aí uma oportunidade. de Olha espalhar aí, olha aí. colmeias, meliponas, né? Vamos falar Que disso. massa. Agradecer a presença de Aldo Tinoco, meu amigo Juliano aí. É um prazer poder, como você falou, um aprendizado em tanto, né, pra gente, Guga? E dizer que a gente tá satisfeito de ter vocês aqui e dizer pra quem tá nos assistindo que é uma satisfação estar mais uma vez aqui no nosso episódio. Você que está interessado aí em fazer assessoria imobiliária, a gente tá assim rodeado de grandes parceiros. Falo com a Penatos, estamos aqui à disposição para lhe ajudar. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Eu sei que o tempo foi curto, porque vocês dois têm muito conteúdo. Aldo, sei que tem muita coisa para falar, né? A gente vai marcar um outro bate-papo para a gente se aprofundar no workshop, né? Tá aí. A gente tem um projeto do workshop, então assim, a gente vai ter a oportunidade de explanar isso junto com o pessoal todinho, né? Sem dúvida, vocês dois vão estar lá para falar com o Será nosso um prazer. público. E a gente tem feito esse programa com esse propósito de trocar informações, né? De passar conhecimento. Hoje, com o pós-pandemia, a gente criou um conceito no mundo que é compartilhar conhecimento. Tinha muito conhecimento que estava guardado nas pessoas, né? Era não passar o ouro pro concorrente. E aqui a gente abre tudo o coração. Fico muito grato pela contribuição de vocês, pela colaboração de vocês, né? E quem curtiu aí, né? Dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha, fala aí do Papo com Café para os amigos, que a gente tá aqui para trazer mais convidados como esses aqui. Valeu? Bora realizar. Muito obrigado vocês. Grande abraço. Show. Valeu.